Aí eu falo pra vocês, tá? Lembra quando o José Dirceu falou, nós vamos tomar o poder, nós não vamos ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder? Quando o José Dirceu falou isso, tá? O muito inteligente José Dirceu, ele tava dizendo a seguinte coisa, cara, não é só através de eleições e cargos eletivos e vontade popular que você exerce poder. Você exerce poder no judiciário, você exerce poder na academia, você exerce poder na imprensa, você exerce poder formando as ideias. O exercício do poder é muito complexo. Você exerce poder nas forças armadas, você exerce poder nas polícias, você exerce poder numa sacristia, você exerce poder num movimento de rua, você exerce poder numa escola. E eles trabalharam, tá, colocando as pessoas certas nas posições certas. E eu tenho certeza que esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Então, para mim, vai ser tão importante quanto eleger uma pessoa no mandato, alguns jovens que estão aqui nos assistindo entenderem que eles vão prestar concurso e eles serão grandes delegados, grandes juízes de direito, que depois serão grandes embargadores, outros tantos serão grandes procuradores ou promotores, outros tantos serão grandes professores, tanto na rede pública quanto na rede particular, outros serão donos de startups, donos de empresas que vão levar à frente nossas ideias, outros serão investidores nas bolsas de valores, e essas pessoas vão ocupar as posições de poder, e aí a gente vai fazer aquilo que o Dirceu fala da maneira correta e decente, que é, nós vamos assumir as posições de poder, não só no voto, mas também no voto. E essas outras posições nós vamos assumir sem precisar de voto, através do mérito. E cara, se uma coisa que o mérito tem, tanto um mérito para um empresário, quanto um mérito para um esportista, um mérito para alguém que prestou um concurso, é que você não precisou depender do poder subjetivo, né, de julgamento e análise de um eleitor que está sendo enganado o tempo todo. Então, este processo que nós vamos passar, que é um processo de anos, vai demandar que a gente trabalhe muito e que a gente prepare não só a nós, mas a vocês. Então a gente inclui vocês aí, todos vocês estão assistindo, que a gente possa estar junto entendendo que todas as nossas atividades, elas são parte de um mesmo contexto. Então se você, eu tenho uma loja de ferragens, ok, você é a nossa loja de ferragens. Pô, mas eu sou, cara, meu sonho é prestar um concurso para ser professor. Você é o nosso professor. Não, mas pô, eu tô crescendo agora no banco BTG. Você é o nosso cara no BTG. Não, porra, Renan, você é o nosso cara na XP. Você vai convencer outros, você vai fazer eles lerem a Valete ali. Não, eu sou um estudante, você é o nosso estudante. O seu papel é ocupar as posições de poder e como você lê, acompanha, você vai entender como tornar essa posição sua apta a tornar o Brasil melhor dentro do nosso projeto. Por isso quando eu falo assim, não percam a esperança. Num país que vota na Frozinha, se você imaginar só a via eletiva democrática, você surta. Mas não é só essa via. E todas essas estruturas de poder se conversam. Só que assim, você tem que pensar dessa maneira. Você tem que pensar dessa maneira. Foi assim que todas as grandes mudanças nas sociedades aconteceram, entendeu? Quando a pessoa percebia que as ideias que ela carrega para mudar aquela realidade, não importa quais as ideias, tá? Que elas podem emanar, tá? Ou melhor, elas podem se irradiar através das posições deles. É como se você fosse, né? A gente fosse uma grande fogueira, e aí você pegasse a sua tocha, fosse na fogueira, acendesse a sua tocha e levasse e colocasse na sua casa. Outro pegou a tocha, levou na oficina dele. Outro pegou a tocha, levou na universidade. E quando veio, a gente iluminou todo o caminho. Entendeu? A gente é essa fogueira. Eu tô tentando alimentar a fogueira o tempo todo. E tá todo mundo, vocês estão doidos. Eu preciso que você pegue ali, leva a tua tocha e leve pro teu campo. É isso. É um movimento de radiação. E não é popular. Não será popular, especialmente nesse começo. Não tem como ser popular. O povo vai olhar a fogueira e vai falar, joga um balde d'água aí. Porque o povo não sabe o que faz. Vox Populi nunca foi Vox Dei, né? A própria Bíblia dá o exemplo disso, né? No Novo Testamento, o que fizeram com Jesus. As pessoas fizeram uma escolha sobre Jesus, né? Ali tem um recado profundamente antidemocrático, né? A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi. Então nós vamos formar as pessoas melhores e nós vamos colocar essas pessoas nas melhores posições. É isso. E aí a gente vai se irradiar de cima para baixo. Não tem outro caminho. O que é isso que você está assinando? Isso aqui é o livro O Banquete e Apologia de Sócrates. Só para lembrar o seguinte, tá? Que em grande medida no Apologia de Sócrates, tá? O Sócrates é outro que foi condenado. Por estar supostamente desvirtuando a juventude. E ele foi condenado ali pelas elites dele. A elites de Atenas naquele período. Sócrates formou, né? Esse livro é uma obra do Platão. Sócrates é o mestre de Platão, que é um mestre de Aristóteles, ainda que haja entre Aristóteles e Platão várias disputas de pensamento, né? Várias discordâncias, mas não importa.
O Platão era profundamente não democrático nisso, né? O Platão ele vai propor um modelo extremamente hierárquico, quase estamental, né? Baseado na própria natureza humana, a ideia do rei filósofo e tal. Dá merda lá em Siracusa, mas vai saber, né? O lance que interessa tanto a morte do Sócrates, mas especialmente com a morte do Sócrates, faça as coisas sem pensar em ser popular, cara. Ou faça as coisas sem ter medo das consequências. Vamos fazer, a gente tá fazendo todo esse projeto, e o nosso projeto tá dando certo, porque a gente decidiu não abrir concessão. A nossa aposta é uma aposta muito estranha. A gente não abre concessão. As nossas posições são as nossas posições, e a gente não abre concessão, de maneira alguma. Marcos Wilson falou, Renan, como fazer nossas ideias chegarem às camadas mais populares? Para com isso. Vocês têm uma angústia, uma agonia em ser popular, cara. Como se vocês tivessem também, vamos dizer, um papel evangelizador agora. As nossas ideias sequer tão populares nas camadas de elite, no topo. Sejamos populares no meio e no topo primeiro. Ainda não alcançamos, cara. Eu preciso de ter 100 mil pessoas usando o aplicativo Valet Plus. Lá tem um repositório de ideias e o aplicativo vai melhorar. Se eu pegar aqui, vocês não baixaram todo mundo. Vocês sequer fizeram isso, vocês sequer estão entrando na comunidade. Esse efeito evangelizador, primeiro é no meio pra cima. Não adianta você falar que você vai pegar as ideias nossas e vai levar agora pro... Esse é o erro. Porque no desespero de levar sua ideia pro povo, você começa a abandonar a ideia e buscar o povo. Que é o que todo mundo que trai o MBL faz. Não é? O traidor do MBL, ele abandona o MBL e busca o povo. E aí o que ele pega o povo? Ele vai atrás dos vícios do povo. E ele vai depois descobrir como, né, manipular o povo para ele se eleger. Não se preocupe com isso agora. Veja que as primeiras coisas que se irradiaram de cima para baixo já aconteceram esse ano. Que é uma coisa muito nossa que se irradiou de cima para baixo. O nosso discurso sobre segurança pública. Do prendeu matou, ao enfrentamento ao Oruan e os rappers e trappers ligados ao Comando Vermelho, todo mundo foi vítima de um discurso nosso que foi construído no Livro Amarelo, no fascículo 1, trabalhado com um projeto de lei pela Amanda, divulgado por nós, e assim, sem bolsonarista participando, que fique claro aqui. Nós fizemos isso. E nós tornamos esse discurso popular. E nós vencemos essa batalha. A gente está vencendo ali. Então ali é um exemplo. Outros exemplos virão. Entendeu? Outros exemplos virão. Então está começando a acontecer. Mas não entre na linha do tipo, precisamos ficar populares. Tipo, eu reparo, toda vez que eu vou num evento, sempre aparece alguém com uma ideia de como popularizar. Como se estivesse desesperado em se tornar ultra popular. Existe um caminho. Você quer ficar ultra popular? Ceda ao projeto majoritário do momento. Hoje nem é isso, porque o bolsonarismo já tá morrendo. Mas se a gente fizesse isso há 2 anos atrás, a gente tava ultra popular. É o que eu disse pra vocês. Se o Arthur virasse bolsonarista, abandonasse o MBL lá pra 2016 e virasse bolsonarista, alguém tem dúvida de que o Arthur seria o maior bolsonarista de todos? Muito maior que o Nicolas. O Arthur dispõe de características muito superiores a desses caras hoje que sucedem o Bolsonaro. Era só ele fingir. E ele é bom nisso. O Arthur seria maior do que todo mundo ali. Existe um caminho. Esse é o caminho para ser popular. E muita gente, e eu converso com bolsonaristas, né, que falam, mas Renan, com o Bolsonaro eu me tornei popular e fiquei grande. Com vocês eu não conseguiria. E o cara não tá tão errado. Tipo, vou sacrificar ideias, vou sacrificar princípios, mas assim, eu tô lá, né? Eu cheguei lá, eu virei deputado, virei senador, virei vice-prefeito. Eu dei o cu pro Bolsonaro e foi bom. É isso que eles estão falando. Desculpa o termo aqui. Sabe aquelas perguntas com dilema ético, né? Sei lá, você deixa um cara te comer riso pra, sei lá, não deixar sua mãe cair num precipício? Eles têm dilemas éticos não tão tensos, né? Tipo, você daria o cu pro Bolsonaro em nome de vencer uma eleição? Sim, daria. Eles fariam isso, entendeu? A maior parte faria isso. Eles fariam esse acordo, entendeu? E veja, a cultura popular também é carregada disso, né? A ideia, por exemplo, de você fazer um pacto com o demônio. Fiz um pacto com o demônio para ficar rico, fiz um pacto com o demônio para... Tem até a história dos músicos de blues nos Estados Unidos, que você vai numa encruzilhada e faz um pacto com o demônio para aprender a tocar direito, sabe? O cara aprende a tocar gaita, o cara aprende a tocar... Acho que o Robert Johnson, ele disse que ele fez um pacto e tal. Mesmo no Grande Sertão Veredas, o Riobaldo, ele faz, né, que eu me lembre, né, ele faz um pacto com o diabo, né, ele tem um pacto com o diabo no meio do mato e tal. Então, a ideia, né, do pacto com o mal, que te dá poderes extra, mas vai sacrificar a tua própria humanidade. Veja assim, eu dei um exemplo bíblico, agora já dei exemplo de satanismos e bruxarias, né, e para mostrar que as coisas são, assim, todas essas impressões e intuições humanas
né, a ideia do vender a alma ao diabo, elas são muito verdadeiras. Realmente, esses caras vendem a alma ao diabo. Eles entregam a alma ao diabo em nome desse... né, isso leva a humanidade deles. Não vamos nos esquecer do que esses caras fizeram na pandemia. Assim, não dá pra se esquecer, né, do campo que eles fizeram, né, praticamente um campo de treinamento de imunidade de rebanho lá em Manaus, que eles utilizaram no meio da pandemia, as sabotagens a remédios e vacinas, a proposição de que as pessoas tomassem remédios que não funcionavam, a ideia de desesperadamente não fazer nenhum tipo de isolamento. O argumento deles é o seguinte, né? Ah, olha só, fica em casa, a economia a gente vê depois. Hoje é, salve o Bolsonaro, a economia a gente vê depois. O que mostra assim, o casuísmo total dessa galera. Galera psicopática. Eles vão abdicando da humanidade. Abdicam da humanidade sem o menor pudor.